Então, eu vou te mostrar aqui o que você deve fazer de princípio para você conseguir economizar o seu carro. Você presta atenção que aqui está mostrando a capacidade da bateria 378, beleza? Tá no modo esporte e ali, ó, tá vendo? Standard Feedback. Isso significa que o carro ele está no modo slow. Vamos supor, quando eu acelero e tiro o pé do acelerador, o carro ele vai deslizar, ele vai conforme o embalo, entendeu? Essa é uma maneira que o carro ele fica mais solto. Então, você está acelerando, você tira o pé do acelerador, o carro ele fica solto, ele vai. O ideal é você mudar isso para o modo intenso, que chama One Pedal. O que significa One Pedal? É quando você tira o pé do acelerador, o carro freia, entendeu? Então você não vai pisar no freio. É só você somente tirar o pé do acelerador, o carro vai frear automaticamente. Isso, além de economizar a energia do carro, também ajuda você a economizar freio, somente pastilha de freio, porque você não vai estar pisando no freio, porque esse one pedal é quando você tira o pé do acelerador, o freio motor inverte a rotação do motor. Então você tirou o freio, ele vai tipo que meio inverter ou vai travar, é como se tipo, você está na descida com o carro e você coloca a primeira, entendeu? E você deixa o carro, próprio motor vai segurando o carro. É aqui é o mesmo sistema, entendeu? Então quando você tira o pé do acelerador, o carro ele vai automaticamente segurar e vai frear, entendeu? E isso faz com que a bateria regenera. Então eu tirei o pé do acelerador, automaticamente vai parar de consumir energia e essa tirada de pé, vamos supor, se eu estiver na descida, essa força que gera o motor na rotação ao contrário, gera um ganho de energia para o carro, aumentando assim a sua autonomia, tá bom? Então você vem aqui nas configurações e eu mudo aqui, ó, tá vendo? Intensidade de generação, padrão, e eu deixo alto, entendeu? Aí vai mudar aqui, ó, Height Feedback, ele está no modelo mais alto, tá vendo que aumentou aqui também, ó, a autonomia de 72 foi para 380, beleza. Outra coisa que eu faço, ó, tá vendo que tá no modo Sport? Aqui o carro fica muito arisco. Então qualquer pisada que você dá, ele já vai consumir mais energia. Então o que você faz? Eu venho aqui nesse botão aqui, ó, tá vendo? E mod, e aí eu vou mudar. Foi pro modo normal, ó, modo normal. Agora eu vou mudar de novo. Ele foi pro modo econômico, tá vendo? Então essa simples alteração que eu fiz aqui, já fez eu ganhar em média 30 km, entendeu? Claro que o carro não vai fazer essa autonomia de 394, porém, esse ganho você consegue sentir quando você está rodando no dia a dia. Eu ganhei em torno de 30 km a mais só fazendo essa configuração. Uma outra dica que eu dou para vocês é vocês evitar aceleração muito forte quando você for sair da inércia. Tá vendo? O carro tá parado? Quando você for sair, você não pisar com muita força, porque esse é o momento que o carro elétrico consome mais energia. É quando você tira ele da inércia. Ele tá parado, você acelera, então essa força que o motor vai fazer pro carro parado, para ele começar a ganhar projeção e velocidade, ele vai consumir muito. Então, o ideal é quando você toda vez que for sair de semáforo, ou você for sair de algum lugar, você pisar bem devagar no acelerador, que isso vai fazer você economizar muita energia, tá vendo? Eu tô bem devagar, pisando no acelerador bem devagarzinho, ó, como aqui tá vendo? Ele tá consumindo zero, tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, zero, zero energia, ele tá consumindo zero, ó, tá vendo? Agora eu pisei, ó, dois, tô pisando bem devagarzinho. Se eu pisar forte, ó, olha o que acontece, foi para 25, entendeu? Então você não pode pisar forte, você tem que pisar bem devagarzinho, porque ele vai consumir mais, tá vendo? Aí você viu quando eu tirei o pé do acelerador que ficou menos 1, menos 2? Isso significa que ao tirar o pé do acelerador, ele usou o freio ao motor e ele devolveu um pouco da energia, entendeu? Mas é bem pouco, ele ajuda a economizar, mas não é que toda vez que você tirar o pé vamos supor, você acelerou X, e você tirou o pé do acelerador, ele vai consumir a mesma coisa. Não, ele só vai ajudar a economizar, entendeu? Uma outra dica que eu dou para vocês é vocês sempre carregar o carro até 100% no carregamento lento, tá? Quando você faz o carregamento lento, que é o padrão que vem quando a BYD manda, que ele carrega o carro na velocidade de 7 kWh, a bateria ela rende mais, entendeu? Por quê? Porque a energia que vai entrando, ela vai entrando de maneira controlada e a bateria ela vai meio que organizando a energia de uma forma que na hora que você for começar a rodar o carro, o desgaste vai ser um pouco menor. Então eu sinto isso. Quando eu carrego o carro num carregador rápido, que é aquele que o carro carrega em 30 minutos, eu sinto que a bateria ela vai embora de uma forma mais rápida. Quando eu carrego o carro num carregador lento, eu sinto que a bateria ela dura um pouco mais, entendeu? Então eu recomendo vocês sempre que possível carregar o carro no carregador lento. Porque a bateria, a minha percepção sendo motorista é que eu acho que dura mais e também para danificar o carro não danifica no carregador lento. Agora o rápido, se você fica carregando todo dia no carregador rápido, pode acontecer da bateria viciar ou estragar, entendeu? Principalmente se você carregar o carro no carregador rápido e deixar passar de 80%.
Então, você colocou no carregador rápido, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que deixar até 80 e tira. Se você deixar do 80 até o 100, isso pode danificar a bateria, tá? É até uma recomendação que a BYD faz para você, nos carregadores rápidos, você carregar o carro até 80 e não fazer isso também de um hábito, entendeu? Só no caso de uma emergência, algo que você estiver na rua não consigo carregar, tá? Mas o ideal mesmo é carregar o carro no carregador lento para que a durabilidade da bateria dure mais. Algo também que faz você economizar muito é o ar-condicionado. O ar-condicionado no carro elétrico, ele consome cerca de 10% da bateria, entendeu? Então é muita coisa. Então, sempre que você puder, se a sua intenção, claro, for economizar bateria, tente sempre andar com o ar-condicionado desligado, tá? Que aí você vai aumentar em muito a autonomia do carro. E aí você... Porque o que acontece? Quando você desliga o ar-condicionado, o carro ele ganha até mais potência, entendeu? Quando você deixa o ar-condicionado, ele diminui um pouco a potência dele também. E ele acaba consumindo muito, entendeu? Então, quando eu chegar ali no farol, eu vou ligar o ar-condicionado, vocês vão ver como que vai diminuir a autonomia eu ligando o ar-condicionado, entendeu? Então, se a intenção, claro, se a intenção é economizar bateria, tipo numa viagem, ou você tá um pouco longe de casa e você quer chegar em casa com mais tranquilidade, o ideal é você desligar o ar, e aí você vai conseguir... uma autonomia maior, entendeu? Eu vou parar aqui no semáforo aqui, vou mostrar para vocês como que a autonomia muda quando você liga o ar. O ar tá desligado, eu vou ligar o ar agora. Ó, tá vendo? 390, 357, tá vendo? Ele consumiu quase 40 km só de eu ligar o ar. Eu liguei o ar, então você vê como que o ar também, ele consome bastante energia do carro. Então as pessoas falam que você roda no carro elétrico, o ar-condicionado não consome nada. Não, consome. É o que mais consome é o ar-condicionado. Outro fator importante também é a calibragem do pneu. Do Dolphin Mini você tem que deixar o pneu no 36, né, PCI. Então tá no manual que o 36 PCI, então você sempre tem que estar vendo com regularidade a calibragem do pneu, se ela tá certa ou não. Então ele tem monitoramento de pneu aqui, você consegue acompanhar e ver. Tá vendo? A calibragem do pneu também influencia na economia do carro, tá vendo? Ó? Ele tá com 34, 34, 33, 33. É porque eu acabei de sair com o carro, então o pneu ele tá um pouco frio. Daqui a pouco eu vou começar a rodar, ele vai esquentar e ali aumenta um pouquinho. Mas o ideal é que todos ficam 36, né? Tá vendo? 36, 36, 33. Tá 34, 34, 33, 33. Então daqui a pouco eu vou começar a rodar, o pneu esquenta e ali altera um pouco essa medição. Se eu ver que fica baixo, aí eu paro no posto de combustível e coloco 36 nos 4 pneus. Isso faz também com que o carro ele tenha uma rolagem mais uniforme, então ele vai acabar consumindo menos energia. Um outro ponto importante também é o peso, né? Então, como eu sou motorista de aplicativo, se eu rodo sozinho no carro, ele vai consumir um tanto de energia. Se eu rodo com passageiro, com bagagem, algo pesado, ele vai consumir mais, né? Isso é natural. Então, o peso também influencia no consumo também da bateria, né? Aí você tá vendo, eu tô acelerando bem devagarzinho, ó, olha quanto que ele consome. Tá vendo? 4. Eu tirei o pé do acelerador, ele tá menos 4, menos 10, entendeu? Ó, vou tirar o pé um pouquinho mais, ó. Menos 11, então tipo assim, você tira o pé do freio e ele vai regenerando um pouco da energia, entendeu? Então isso faz com que o carro consiga rodar um pouco mais, ter mais autonomia e você acaba gastando mesmo, né? Ó, tô bem devagarzinho aqui, ó. Eu vou passar agora pelo radar, agora eu vou acelerar um pouco, ó. Acelerando, ó, como ele vai consumindo, ó. Se eu pisar o pé com força aqui, ele vai aumentar lá, eu vou pisar o pé com força, ó. Vendo? 50, 52, isso faz com que o carro gasta muita energia. E o carro elétrico tem que tomar muito cuidado, porque você pisou, ele já vai, o torque é imediato, é instantâneo. Então você sempre vai querer dar esses pisão, porque é gostoso, né? Tipo, é bem gostoso, você pisa, o carro já responde. Principalmente saída de semáforo, quando você tá ali pareado com os carros, você pisa, o carro vai, ninguém consegue te pegar, entendeu? Só se tiver um outro carro elétrico do lado, mas na grande maioria, todos os carros ali, você ganha na arrancada, porque o torque é imediato, você pisou, o carro já vai, entendeu? Inclusive é bem comum em semáforo, tipo, você tá no semáforo e tem motoqueiro do lado. Você sabe que quando abre o semáforo, os motoqueiros já saem a milhão, sai na frente. No carro elétrico, até os motoqueiros perdem. Os caras ficam olhando assim e falam, caramba, no carrinho corre pra caralho. Mas mano, porque você pisa, o carro já vai, entendeu? O torque é imediato. É isso aí, galera. Ficando por aqui com mais um vídeo. Te mostrei aí como que você faz para conseguir economizar ao máximo a bateria do seu Dolphin Mini. Então, você deixar o carro no modo econômico, você ativar o One Pedal, né, que é a regeneração alta do carro, entendeu? É você verificar a calibragem do pneu, entendeu? Desligar o ar-condicionado, tudo isso faz com que a bateria aumente do seu carro e você consiga ter uma autonomia maior.
Mas no dia a dia, desligar o ar, será que compensa? Às vezes não compensa, porque você não vai rodar 300 km num dia, entendeu? Então, ligar o ar ou não ligar é questão de... Às vezes não vale a pena. Agora, a não ser que você está numa viagem, você está longe de casa e a bateria está acabando, aí você desliga o ar-condicionado, que aí você vai ter uma autonomia um pouco maior e você vai conseguir chegar no seu destino, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comentários, pode deixar aí pode comentar aí no vídeo que eu tenho um prazer em responder, valeu? Um abraço, fica com Deus, tamo junto.